Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Véu de Estude Comigo. Eu sou Eduardo e aqui seguimos aprendendo juntos, de forma profunda, mas também simples. Nesta série estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. E hoje vamos continuar a leitura do capítulo 1, do versículo 19 ao 28. Se você não viu o vídeo anterior, recomendo assistir. A gente falou da identidade de Jesus como o Verbo eterno e a vida verdadeira e a luz dos homens. Agora vamos ao testemunho de João Batista. Vamos lá. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Aqui começa uma nova cena, onde João Batista é interrogado por líderes religiosos. Na primeira parte temos: os judeus enviaram sacerdotes e levitas. Ou seja, eles não foram por curiosidade, foram em missão oficial para investigar. Aí eles falam: Quem és tu? Essa pergunta não é só sobre a identidade pessoal de João Batista. Eles queriam saber sobre a autoridade espiritual. Eles queriam saber com que direito João estava pregando e batizando. Eles queriam saber se ele era o Messias ou alguém com autoridade especial. Mas João vai deixar bem claro: o foco não sou eu. Eu estou aqui para preparar o caminho. 20. Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. A construção da frase em grego é enfática. Confessou e não negou. Ou seja, João está sendo completamente transparente. Depois o versículo segue: Eu não sou o Cristo. Ou seja, ele deixa bem claro: eu não sou o Messias. Ele não tenta roubar o lugar que é de Jesus. Ele não dá rodeio e nem deixa dúvida no ar. Isso já mostra a humildade e a clareza de proposta de João. Ele sabia que ele não era o centro da história. Traz isso para você. Em tempos em que muita gente busca reconhecimento e visibilidade, João nos ensina a viver com clareza de missão. João podia ter deixado o povo confuso, podia ter aceitado os elogios ou deixado no ar. Talvez ele fosse alguém maior, mas ele não foi. Ele foi direto: eu não sou o Cristo. E isso é uma lição poderosa. Quando a gente sabe quem a gente não é, fica mais fácil entender para quem a gente deve apontar. 21. Perguntaram-lhe, pois: Quem és então? És tu Elias? Respondeu ele: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. E os líderes insistiam em descobrir quem era João Batista. Vamos entender melhor quando eles perguntam: És tu Elias? Em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, é profetizado que Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor. Muitos judeus esperavam literalmente a volta de Elias. Mas João responde: Não sou. Ele não era Elias reencarnado. Mas o próprio Jesus depois explica que João veio no espírito e no poder de Elias. Depois dá uma olhadinha lá em Lucas 1, 17 e Mateus 11, 14. Então, João cumpria a função de Elias, mas não era literalmente Elias. Seguindo, eles também perguntaram: És tu o profeta? Isso é uma referência à profecia de Deuteronômio 18:15, onde Moisés falou que Deus levantaria um profeta como ele. Muitos judeus achavam que esse profeta seria diferente do Messias. Mas João novamente diz: não. João sabia exatamente quem ele não era. Guarda isso para você. Saber quem você é importante, mas saber quem você não é fundamental para não roubar a glória de Deus e não carregar fardos que não são seus. Entende isso aqui também. Judeus ficaram lá perguntando: então quem é você? É Elias? É o profeta prometido? E João responde com simplicidade: não sou. Cara, isso aqui nos ensina algo muito forte. Nem tudo o que esperam que você seja, você é chamado para ser. 22. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Agora eles apertam ainda mais João. Quem és tu? Eles estavam pressionando João para que ele desse uma resposta oficial. Afinal, eles tinham sido enviados e precisavam voltar com uma explicação. O que dizes de ti mesmo? Eles queriam que João defina sua missão e identidade com as próprias palavras. Resumindo aqui essa situação, eles queriam deixar João em algum rótulo conhecido, como Messias, Elias ou profeta. E como João negou tudo, agora eles exigiam que ele se apresentasse com suas próprias palavras. Pega isso. Quando você decide não se encaixar nos rótulos que o mundo quer colocar em você,
muitas vezes vão exigir que você explique sua vida, sua fé, sua missão. João nos ensina, fale a verdade sobre quem você é, sem tentar agradar ninguém. 23. Disse ele, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João se identifica usando uma profecia antiga de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Ele não diz, eu sou alguém importante, nem eu sou um líder. Ele diz que é apenas uma voz. A missão de João era preparar os corações para a chegada do Messias. Endireitai o caminho do Senhor. Nos tempos antigos, antes de um rei visitar uma cidade, mensageiros iam na frente preparando as estradas, tirando as pedras, nivelando os buracos, limpando o caminho. João Batista faz o mesmo, espiritualmente. Ele chama o povo ao arrependimento para que eles estivessem prontos para receber o Rei Jesus. Aprende isso aí com João. Quando a gente entende que o nosso papel é apontar para Jesus, a gente se liberta da necessidade de ser o centro. 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Esse versículo pode parecer apenas um detalhe narrativo, mas ele carrega um contexto importante. Os fariseus eram um grupo religioso muito influente na época, extremamente apegados à lei e às tradições. Eles não enviaram os representantes só por curiosidade, mas por desconfiança e controle. Aqui já começa a haver o clima de tensão religioso que vai acompanhar o ministério de Jesus. Eles queriam entender quem era João Batista e, principalmente, por que ele estava ganhando tanta atenção. Pega esse ensinamento aqui. Às vezes as pessoas vão querer entender o que você está fazendo. Por que você está crescendo ou por que não, ou porque você tem autoridade espiritual. E nem sempre será para celebrar. Às vezes será para confrontar. João permaneceu firme em sua missão e você também deve permanecer. 25. Perguntaram-lhe, dizendo, por que, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Aqui, os religiosos pressionam João Batista com mais intensidade. Eles estão dizendo, em outras palavras, se você não é o Messias, nem Elias, nem aquele profeta prometido, então por quê? Então, com qual autoridade você faz isso? Eles estavam presos a uma lógica religiosa baseada em títulos. Eles achavam que só poderia ter ministério quem carregasse um cargo reconhecido. Mas João não tinha título, ele tinha um chamado. Pensa comigo, hoje também é assim. Muita gente não entende quando Deus usa alguém simples, sem diploma, sem cargo, sem visibilidade. Mas quando o chamado vem do céu, nenhuma estrutura religiosa pode te impedir. João não era o Cristo, mas ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. 26. João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aqui João dá uma resposta direta, humilde e profunda. Ele está dizendo, sim, eu batizo, mas o meu batismo é com água, um símbolo, o verdadeiro batizador, aqueles que vocês deveriam estar procurando, já está entre vocês, mas vocês não o reconheceram. João está dizendo, vocês estão culpados demais em me investigar e estão ignorando o Messias que já chegou. Eles estavam tão presos às aparências, às estruturas religiosas e às expectativas humanas que não reconheceram Cristo que estava ali no meio deles. Reflete aqui comigo. Quantas vezes isso também acontece com a gente? Jesus está agindo ao nosso redor, nos chamando, nos visitando, e a gente não reconhece porque está com o coração distraído, fechado ou cheio de religiosidade. 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, no qual eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. João mostra aqui uma humildade profunda e verdadeira. Na cultura daquele tempo, desatar a sandália de alguém era o papel do servo mais inferior. Era o servo mais simples, e muitas vezes humilhante. E João diz, eu não sou digno nem de fazer isso por ele. Isso nos ensina. João tinha uma multidão ouvindo ele. Ele era famoso, era respeitado até pelos fariseus, mas ele sabia exatamente quem ele era e quem ele não era.
Ele reconhecia a majestade de Jesus e a pequenez do seu próprio papel diante dele. A verdadeira grandeza espiritual está na humildade. Não é quem aparece mais, fala mais ou tem mais seguidores. É quem aponta para Jesus e reconhece que ele é o centro de tudo. 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Esse versículo parece apenas informativo, mas ele situa geograficamente o que está acontecendo. Betânia, além do Jordão, não é a mesma Betânia perto de Jerusalém, onde moravam Marta, Maria e Lázaro. Essa era uma região no deserto, fora dos centros religiosos, onde João batizava. Deus começou um novo tempo num lugar improvável, com alguém fora do padrão esperado. João, um homem vestido com pele de camelo, vivendo no deserto, mas cheio do Espírito. Muitas vezes, os encontros mais poderosos com Deus não acontecem onde a gente espera, mas em lugares simples, fora do comum, quando o coração está aberto. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha gostado e te encontro no próximo, onde falaremos de João, de Jesus, o Cordeiro de Deus.